Olá, eu sou a professora Dani Bayer e em parceria com o Gabriel Albini do canal Venha Medicina, vamos fazer uma rápida revisão de alguns conteúdos de língua portuguesa. Nosso objetivo aqui é fazer você garantir mais algumas questões na prova do vestibular. Vamos lá? Para essa revisão, vamos nos basear em 3 questões das provas anteriores da Faculdade Pequeno Príncipe e relembrar algumas regrinhas para o uso adequado do hífen, concordância verbal e coesão pronominal. Vamos então para a nossa primeira questão. Aqui temos um texto base informativo, mas nós vamos direto para a questão, que diz assim: acerca da ortografia dos termos micro-organismos e autoimune, assinale a alternativa que apresenta corretamente o respectivo par de palavras formado pela mesma regra. E para responder essa pergunta não vai ter jeito. Temos que nos lembrar as regras para o uso adequado do hífen. Resumindo essa planilha, as regrinhas que mais aparecem. Então, a gente sempre utiliza o hífen após os prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice. Temos aqui alguns exemplos para vocês. Sempre usamos hífens nos encontros de vogais iguais. E aí vale lembrar que as vogais diferentes, então, não utilizam hífen. Vamos utilizar o hífen no encontro de consoantes iguais. Vejam também nos exemplos. E antes das palavras iniciadas por H e R. Vamos usar o hífen também nas palavras compostas com unidade semântica. No exemplo ali, segunda-feira. Então, segunda-feira é formada por 2 palavras, segunda e feira. Separadas, elas têm sentidos separados. Mas quando estão juntas, elas referem-se ao dia da semana. Isso é uma unidade semântica. Então, sempre que 2 palavras, quando unidas, formam um outro significado, um significado único, ela também é separada por hífen. Usamos hífen também nas palavras que expressam a origem das pessoas, o lugar de onde elas vieram, de onde elas nasceram, como vemos nos exemplos. E as palavras compostas que indicam ali espécies de animais, de flores e até vegetais, ok? A resposta correta, então, é a alternativa A, autoobservação e antiaéreo, pois o termo autoobservação segue a regra, usa-se hífen no encontro de vogais iguais. Já antiaéreo, como no encontro das palavras as vogais são diferentes, né? Vogais I e A, não precisa o hífen. Vamos então para a nossa próxima questão. Leia o texto a seguir, observando a concordância em contexto. Então esse é o momento do vídeo que você faz uma pausa e leia esse texto com atenção. Sobre as relações de concordância empregadas no texto, é correto que se afirma em alternativa A. A forma verbal tem, no primeiro período do texto, deveria receber acento circunflexo por concordar com o antecedente palavras. Note que tem concorda com um efeito e não com palavras, como sugere a alternativa. Portanto, a questão está errada. Alternativa B. A forma do particípio publicado, empregada no primeiro parágrafo do texto, concorda com o substantivo posterior periódico. Nesse tipo de locução verbal, os verbos no particípio devem concordar com o sujeito em gênero e número, que no caso está no singular. Mas diferente do que sugere a alternativa, está concordando com o estudo e não com o periódico. Por isso é que essa alternativa também está incorreta, ok? A questão C. A forma verbal podem, empregada no último parágrafo, apresenta-se no plural por concordar com o substantivo proposto intenções. Então, podem estar concordando com metáforas e não com intenções, que também está no plural. Não seria difícil confundir essa alternativa aqui, mas ela também está errada. Vamos agora para a alternativa D. Minar está se referindo às intenções. Já engajar referencia comportamentos saudáveis. Ambos termos no plural e não no singular.
Portanto, essa alternativa também está errada. Vamos então para a alternativa correta, a alternativa E. A forma verbal vem no último parágrafo do texto está no plural, por concordar com o antecedente pessoas. Exatamente. Vem se refere à terceira pessoa do plural, do presente do indicativo e aqui concorda com pessoas. Por isso, essa é a alternativa adequada. Vamos conferir então aqui? O verbo ver, usado com o sentido de perceber, olhar para, que é o sentido que temos no texto, né? Então, olha só, a primeira e a terceira pessoa do singular do verbo ver no futuro do subjuntivo é vir, o que pode causar confusão com a forma do infinitivo do verbo vir. Enquanto ver é a forma verbal desse verbo no infinitivo. Ver é a conjunção desse verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Mas na questão, temos o verbo ver no modo indicativo. Note que vem se refere aos sujeitos, eles e elas, que seria compatível com as pessoas, ok? Vamos agora para a nossa última questão. Observe as relações de coesão realizadas pelos pronomes. Da mesma forma que te pedi na questão anterior, vou pedir que você pause o vídeo e leia com atenção o texto, para que a gente possa comentar as alternativas. Essa questão vai exigir a sua compreensão de leitura. Note que a primeira alternativa, que diz assim: as três primeiras ocorrências destacadas referem-se aos pais que acabam por utilizar as crianças como álibis. É exatamente esse o tema central do texto que nós lemos. Pais que utilizam as crianças como desculpa para não ir em busca de seus ideais e objetivos. Já a segunda alternativa, vamos tentar entender por que essa não é a correta. O item 4, ou seja, o minha, destaca que o autor do texto se encontra no grupo de pais que usam as crianças como álibis. E é verdade, o autor do texto se inclui no grupo, mas a palavra minha retoma a empresa e não aos pais. Por isso, essa não é a questão correta também. Vamos para a alternativa 3. Em 5, nossas, né? O autor se coloca fora do grupo de pais que usa as crianças como álibis para as desistências. Essa questão também está errada, pois o autor se inclui no grupo como nós vimos na questão anterior. A quarta alternativa. Os itens 6 e 7, que seriam no último parágrafo seus e suas, referem-se aos pais que desistem dos próprios sonhos para cuidar melhor das crianças. Essa alternativa é justamente oposta ao que o texto está afirmando, pois seu e suas fala dos pais que não desistem dos seus objetivos e não usam os filhos como desculpa, ok? Então essa também não é a alternativa correta. E a quinta alternativa, vamos ler ela então aqui, ó. Em 1, 2, 3, 6 e 7, os pronomes foram empregados para fazer referência aos adultos que são pais de maneira geral. Então a gente percebe que aqui essa questão generaliza tudo, né? Já vimos que os elementos ora se referem aos pais que renunciam os desejos a favor dos seus filhos, ora não. Ora também se refere à empresa, então a única alternativa que está coerente com o sentido entregue no texto é a alternativa número 1. É importante então perceber que a coesão referencial ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e as expressões dentro de um texto. E que é possível fazer isso tanto com pronomes como por sinônimos, por exemplo. Já antecedente, tal como a própria palavra evidencia, é algo que antecede, ou seja, que é anterior a outra. Por isso, os pronomes que substituem um nome vêm precedidos pelo seu antecedente, o nome a quem ele se refere. Ufa, conseguimos! E eu aposto que foi mais fácil do que você imaginou. Uma dica para você responder as questões de língua portuguesa é: fique sempre atento no contexto, na totalidade de sentidos que os textos entregam. E nunca foque na gramática de maneira isolada e sistematizada.
Espero que essas dicas sejam úteis e que você arrase. É isso que eu e o Gabriel desejamos de todo o nosso coração a você. Agora é foco, mas principalmente calma para colocar na prova tudo que você estudou até aqui. Boa sorte e nos vemos na próxima!